O nome Drop Perfeito encaixou perfeitamente nesse curso, porque, como eu falei antes, quando a gente dropa bem uma onda, toda ela começa a ser mais fácil do que era para ser, porque a nossa leitura melhora, porque a gente consegue enxergar realmente o que vem pela frente, sem ter perdido tempo, sem ter ajeitado um pé, sem ter consertado um bico que estava entrando, enfim. Então o Drop Perfeito vai fazer com que você tenha uma onda perfeita. Hoje na parte 2 eu vou dar muito foco nas histórias sobre drop, já que ontem eu contei o porquê que eu fiz esse curso. Na verdade é assim, ó, eu lembro de alguns drops da minha vida que foram de engraçados hoje, de perfeitos, e algumas coisas, cara, que acontecem sempre com os meus alunos. Eu vou começar por essa, até para ficar na frente assim do vídeo. Às vezes as pessoas não têm tempo de ver todo o vídeo, e a maioria das pessoas que estão vendo são meus alunos. Então eu vou falar uma das coisas que acontece muito, mas muito, com muitos dos meus alunos. Geralmente quando o aluno vem e dropa uma onda e dá uma embicada, o que acontece na onda seguinte? Ele vem na onda, fica em pé antes de dropar e fica em cima da onda. É normal, porque o que acontece? Como ele passou do ponto, não ficou em pé, ele acabou embicando, ele antecipa demais. E o mais difícil de tudo é você saber a hora de ficar em pé. E isso não tem professor nenhum que vai te ensinar. Isso é hora água. Porque quem já ouviu falar dos 5 pilares do surf, né? Posicionamento na prancha, posicionamento no mar, remada, drop, go for it. Entre a remada e o drop, aqui no meio, é a hora que você vai ficar em pé para fazer esse drop. Então, o drop, na verdade, ele é consequência da sua remada. Então, qual a hora que eu vou parar de remar, qual a hora que eu vou ficar em pé? Isso acontece muito. Sabe o que acontece no nível profissional? E aí eu já vou contar um caso que aconteceu comigo. Uma vez em pipeline, um local gritou, gol, gol! E geralmente quando esses caras gritam, irmão, é pra ver tu se fuder mesmo, cair lá de cima, que a onda já tá quadrada, e ele sabe que tu não vai dropar, mas ninguém foi, e aí ele meio que, tipo assim, te testa, né? Se tu não for, irmão, acabou sua moral no pico. Se tu completar esse drop, porra, tu é o cara brabo, que ali, dali pra frente, ele vai te olhar diferente. E se tu cair, ele vai rir pra caramba, porque era isso que ele tava esperando, e tipo assim, ó, mais um otário que foi na história. E quando chegou minha vez, isso aconteceu uma vez comigo, o cara mandou o gol, mas eu remei com uma vontade tão grande, mas tão grande, que eu consegui fazer o drop. Eu vim meio que voando lá de cima, assim, bah! E sabe o 0,4? Foi o 0,4 com 0 da prancha, porque meio que assim, meio que eu joguei a prancha, pulei lá de cima, encaixei o pé na prancha assim no ar, a prancha bateu assim na onda, eu consegui, pum, e consegui virar e ainda tirei o tubo. Então, assim, porra, quem era o Duca naquele momento? O cara mais brabo que ele achava que era, né? O que aconteceu? Veio a onda de trás. Lembra que eu falei que quando o aluno vem, que ele dá uma embicada, na próxima onda, ele, antes de entrar na onda, ele para? Como é que eu fiz? Remei com tudo e fui, né? Do tipo, porra, sou brabo. Eu não encostei o pé na prancha. Quando eu fui ficar em pé, assim, eu já não tinha mais nada, assim, só foi o tempo de jogar a prancha pro lado e voar lá de cima. E, tipo, não é que eu amarelei no drop, eu falo muito isso pra galera, não jogar a prancha pro lado,
para tentar. Não, não era. Não. De uma hora para outra acabou a água, assim, tava eu e a prancha voando lá de cima. Por quê? Do mesmo jeito que você perde a confiança dando uma embicada, você ganha uma confiança animal quando você dá um dropão. Então, foi uma das histórias assim, que hoje de novo, né, é engraçadinha, mas na hora foi um caldo. Inclusive eu quebrei a prancha no meio. Ainda ganhei um sanhaço para sair do mar. Foi brabo. Eu tenho uma também em pipeline muito legal com meu super amigo, irmão, best friend, Rogerinho. E aí vale duas coisas nessa história, tá? Uma, que é por onde não chega nem a ser etiqueta no surf, é a real do surf. Se alguém dropa uma onda e vai pro verde da onda e você tá embaixo, você não pode remar para passar a onda. Você tem que remar pro branco, mesmo que você se ferre, para esse cara passar. Prioridade é toda dele. E 2, ele pode te atropelar mesmo, assim, de uma parada. E não tem como, às vezes, desviar, ou, como era em pipeline, o desviar ali, meu amigo, é uma lapada, um lip dessa grossura, meio metro de água para baixo e coral, tu vai se ferrar. E aí, cara, tô dropando uma bomba assim, daquelas tipo que sobrou, meu brotherzão embaixo. O que o Rogério fez? Remou pro lado, para debaixo da onda, pro branco, tudo certo. Falei, nossa. E eu assim, vendo a cena assim, falei, porra, Rogério brabo pra caramba, né? Porque pra onde ele tava indo, eu sabia que ele ia ganhar um caldo do cacete, que a onda era grande, tava ali. Falei, porra, só um irmãozão mesmo que vai fazer isso. No meio do meu drop, sabe o que esse cara fez? Ele foi pra lá, pro lugar certo. Só que ele, em vez de largar a prancha e afundar, ele jogou a prancha por debaixo da perna dele e afundou. Sabe onde a prancha parou? Debaixo da minha. Minha prancha cravou a quilha na prancha dele e eu voei assim lá pra frente, ainda caí assim, quicando na água. Cara, eu não tinha levantado do caldo ou não tinha nem afundado ainda, eu já tava querendo matar o Rogério. Mas assim, caraca, eu não acredito que esse cara fez isso, pelo menos, nossa. E aí aquele caldo, não sei o que, a rabeta dele, pra vocês terem uma ideia, cortou assim, ó, de quilha a quilha, assim. E o fundo da minha prancha virou tipo uma canaleta. Então, assim, essas são as duas histórias de vaca, 3, né? Uma que eu me dei bem, que o local achou que eu ia me dar mal. Toma, otário! Uma que, porra, depois dessa eu achei que era o super-homem sair voando lá de cima. E essa do Rogerinho, que ele pregou essa peça em mim. Agora, elas que, porra, você dropou e foi, né? Eu tenho uma que eu, inclusive, falei com o meu mestre, o cara que me entregou a faixa preta, o Everaldo. Eu cantei o drop dele, eu cantei a onda dele, de tanto que eu faço isso ali no inside corner de Uluwatu. A onda no inside corner de Uluwatu, ela é perigosíssima ali na hora que entra o bowl mesmo, assim, porque assim tem pouca água embaixo, mas o drop é a coisa mais fácil do mundo. Você fica numa situação ali que a onda chega a ser cheia, assim, e meio que ela te engana, né? Foi isso que eu acabei passando para ele. Falei, cara, você vai entrar na onda muito fácil e ela vai pedir uma rasgada para trás, um cutback, e é nessa hora que você vai se arrasar. Se você der essa para trás, você vai se arrasar. Acelera tudo que você puder na sua vida, que o tubo lá na frente vai te engolir. E você tem que chegar lá com muita velocidade. Senão você não vai acabar tirando esse tubo, ou vai ficar até com medo e vai sair da onda. Enfim, disse isso para ele porque eu já estava dropando essa onda. Na verdade, eu já fui a Bali agora, né? Hoje, 25 vezes. Naquela época eu devo ter ido, sei lá, umas 15 vezes, 18 vezes, não lembro. Mas assim, já tinha muita bagagem de Bali, já conhecia essa onda e já sabia dessa manha. E falei para ele, pelo drop ser muito fácil,
você vai acabar se perdendo na onda. Dito e feito, ele pegou a onda, queria tirar o tubo da vida dele. O que aconteceu? Foi tão fácil o drop, mas tão fácil, que ele, em vez de acelerar tudo que eu falei, ele deu essa rasgada, chegou atrasado no tubo, ficou meio que assim, saiu da onda. E aí ele veio me contar, falou assim, cara, tu ainda me avisou, mas eu não tinha noção, porque assim, quando você olha o tubo, é um tubo, faixa preta. Quando você tá no drop, é um drop faixa branca. E assim, mesmo avisado, ele não tinha botado fé, porque assim, ele achou tão fácil o drop, que ele mesmo achou que aquela onda não ia dar aquele tubo todo. Então assim, não é porque a onda é fácil de dropar, que lá na frente ela não pode ficar bem difícil. Então se liga nisso. E ao contrário, tem umas ondas, cara, que tipo, vamos exagerar. Exagerar não, vamos vir aqui pro Rio de Janeiro, por exemplo. Tu dropa uma onda em Ipanema, em São Conrado, a onda é um buraco, assim, é difícil de dropar. Mas depois que você encaixa, ela fica fácil de você ir. Então, não tem relação de drop fácil com onda fácil, nem drop difícil com onda difícil. Lógico que vai ter lugares que o drop é muito fácil e a onda é muito fácil. Que o drop é muito difícil e a onda é muito difícil. Mas não existe uma relação direta com isso. Então, independente de você ser surfista, amador, iniciante, profissional, casual, o cara que só surfa uma vez por ano, pode acontecer com você exatamente essas situações. Drop fácil com onda difícil. Drop fácil com onda fácil. Drop difícil com onda fácil e drop difícil com onda difícil. Então, não criem uma relação de uma para outra. O que eu aconselho? A galera que tá no iniciante, que tá no surf há menos tempo, não procurem o drop difícil. Procurem as ondas dos drops fáceis, mesmo que depois a onda fique difícil. Porque você dropou, foi ali na ondinha, sai, não tem problema, tu sai, porque antes dela ficar difícil vai dar tempo de sair, tá? Então assim, essa é a parte 2, falando de drop perfeito, falando do curso do drop, e lembrando que esse curso não é só para quem está iniciando, não. Ele tem uma preparação para o drop, ele tem o jeito certo de remar para dropar, ele tem o ponto de equilíbrio, que a gente fala sobre equilíbrio, ele tem os 5 pilares do surf que eu falei aqui, correndo todo, e ele tem toda a minha explicação do pé, enfim. Pode ser que você já seja intermediário, que até um pouco mais avançado, pode ser que esse curso te ajude nessa parte também. Valeu? Surf didático. Olhou, aprendeu.